Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Trazendo uma notícia muito boa aqui do Valor Globo. Como eu sei que muitos de vocês não assinam, a gente vai trazer aqui na íntegra. Eu vou deixar o link na descrição caso alguém queira ler e assine o portal, tá? Lembrando antes, por favor, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, comente e me siga nas redes sociais que está na descrição, né? Por que vamos comentar essa notícia? Por causa do nosso índice que está na tela aqui, que fechou aqui perto dos 101,300, tá? 101,350 em cima do suporte de 120 minutos. Então vamos comentar, depois a gente volta pro gráfico para falar o que esperar para amanhã, tá? Então, alegria aí no dia de hoje, né? A Câmara contraria Senado e mantém veto a reajuste de servidor. Maia passou o dia em negociações para reverter a derrota sofrida pelo governo no Senado. O placar ficou em 316 versus 165, tá bom? Então os deputados confirmaram hoje, por 316 votos a 165 e duas abstenções, o veto do presidente Jair Bolsonaro, que proibiu reajustes salariais, novas contratações e progressão na carreira para servidores públicos federais, estaduais e municipais da saúde, assistência social, educação e segurança pública que estejam diretamente envolvidos no combate à Covid-19 até dezembro de 2021. Com isso, o salário dos funcionários públicos ficará congelado por 1 ano e meio, tá? Nada mais justo, né? A gente tem a iniciativa privada sofrendo aí grandes cortes, né? Já vai entrar nesse assunto aqui na própria matéria. Então, a iniciativa pública, aí o setor público também tem que fazer sacrifícios deles, né? Como os cargos são garantidos, nada mais justo do que não ter reajuste e um congelamento na carreira, né? O governo e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, trabalharam intensamente desde quarta-feira, quando os senadores derrubaram o veto, como a gente viu ontem aí no vídeo que eu fiz ontem no canal. Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmaram que isso tornaria o país ingovernável, porque teria um impacto potencial de 130 bilhões nas contas públicas, 98 dos estados e 31,5 do governo federal. Aí tem uma fala aqui, a manutenção do veto ao aumento de salários dos servidores vai permitir o financiamento da máquina pública, inclusive o pagamento em dia dos funcionários públicos. Mais de 16 milhões de contratos de trabalho foram suspensos no setor privado, cerca de 2 milhões de pessoas perderam o emprego. Não conceder aumento ao funcionalismo até o fim do ano é o mínimo que todos nós que estamos no serviço público podemos oferecer aos brasileiros, afirmou. Nada mais justo, né? A oposição criticou o cálculo do governo, como sempre, né? A gente tem aí uma oposição que sempre contraria, independentemente aí da base que tem de pesquisas, etc., né? Eles só querem contrariar, tanto num governo de direita com oposição de esquerda, quanto num governo de esquerda com oposição de direita, tá? Sem ideologias, sem fanatismo. O líder da minoria no Congresso, o deputado Carlos Zaratini, do PT, afirmou que Guedes fez fake news para impressionar a população, mas que não é possível estimar o impacto porque nem há reajustes propostos e que a exceção seria apenas para os profissionais diretamente envolvidos no combate à Covid. Vamos adiar a votação para dar tempo do ministro vir aqui e dizer de onde tirou essas contas, provocou. E aí, mesmo se o ministro fosse lá, com certeza eles não iriam acreditar, né? Lembrou ainda que a ampliação das exceções foi proposta pelo próprio governo, na figura do seu então líder, o deputado Vitor Hugo, com aval de Bolsonaro. Inicialmente, os beneficiados seriam apenas os trabalhadores da saúde, educação e segurança pública. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui, porque eu lembrei agora que pediram isso lá nos comentários, tá? Mas a lista aumentou para contemplar assistentes sociais, trabalhadores da limpeza e peritos. Na época, Hugo afirmou que não era líder de um ministro, mas do presidente, né? Já tem um pouquinho de, como eu comentei nos vídeos anteriores sobre esses assuntos de governo, uma leve bagunça no governo aí, bastante infelicidade, né? Até esqueci a palavra, bastante briga, né? Depois, pressionado pela equipe econômica, Bolsonaro resolveu vetar todas as exceções. Com a decisão, os servidores federais, municipais e estaduais terão salário e outros benefícios congelados, como a gente já viu. Isso é uma contrapartida ao pacote de ajuda aos estados e municípios, aprovado no primeiro semestre pelo Congresso, na ordem de 120 bilhões para combate à pandemia e compensação pela queda na arrecadação por causa da crise econômica. O dinheiro não era visto pelos governadores e prefeitos como essencial para pagar os salários. Além de congelar os aumentos, o projeto também proíbe até dezembro de 2021 a criação de cargos, reestruturação de carreiras, realização de concurso público, contratação de pessoal que não seja para reposição de cargos vagos, criação ou aumento de benefícios ou auxílios para os servidores. A medida vale para todas as esferas do Executivo: União,
estados e municípios. Líder do PSB na Câmara, o deputado Alessandro Molon, disse que o cerne da disputa não era o impacto nas contas, mas as prioridades do governo Bolsonaro, que pretende propor um orçamento maior para o Ministério da Defesa do que para o da Educação em 2021. E aqui ele questiona: para o profissional de saúde que morre como um soldado na guerra para nos defender da guerra da Covid não há dinheiro, mas para aumentar a verba da defesa quando não há guerra há dinheiro, questionou, citando o veto de Bolsonaro à indenização para médicos mortos. Já Maia defendeu que o congelamento é simbólico, no momento em que governadores e prefeitos estão com dificuldades financeiras e nem teriam dinheiro para aumentar salários. Não é tanto pelos valores, é pelos princípios, disse. Caminhamos para 2 milhões de desempregados só no período da pandemia. Não dá para que o setor público não dê a sua contribuição, comentou Rodrigo Maia. Ele atuou diretamente junto com o governo pela aprovação desse veto aí, tá? O governo ainda ameaçou rever projetos em gestação, como o repasse de 4 bilhões para ajuda às empresas de transporte coletivo em negociação na Câmara, e a prorrogação do auxílio emergencial para os trabalhadores informais e desempregados. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse que o prazo do auxílio poderia ser encurtado em caso de reversão do veto. Segundo ele, Bolsonaro deve anunciar um novo valor e prazo na noite desta quinta-feira, após a votação, numa medida que pode minimizar o desgaste político do congelamento. A pressão pública e mobilização do governo surtiu efeito e partidos que estavam em dúvida ou tendiam a votar pela derrubada do veto foram favoráveis à manutenção do mesmo quando a votação chegou, tá? Muito bom isso. O líder do PSL na Câmara, Felipe Francischini, disse no começo da tarde que a bancada seria liberada, mas à noite defendeu que a manutenção era necessária por questão de responsabilidade fiscal. É uma votação muito difícil para a minha bancada, porque temos diversos deputados oriundos da segurança pública, explicou. E como eu já falei aqui, é muito irônico você estar com brigas entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro com teto de gastos e aí a galera querer derrubar veto, querendo gastar 130 bilhões, né? Apesar do discurso fiscalista, o próprio Bolsonaro segurou a sanção para atender sua base eleitoral com aumentos salariais e garantiu, antes do congelamento, aumentos para os policiais civis, militares e bombeiros do Distrito Federal, Amapá, Rondônia e Roraima, e uma reestruturação da Polícia Federal. E essas medidas custarão 1 bilhão até o fim de 2021. Então, apesar aqui dessa ironia, nessa incoerência do Bolsonaro, não chega nem perto dos 130 bilhões, que seria o gasto total ali da derrubada do veto. E por que isso importa? Porque a gente teve aqui no gráfico a derrubada abriu em queda por causa da notícia que o Senado derrubou o veto, e aí estava no colo da Câmara. Durante o dia de hoje, saíram já comunicados do Rodrigo Maia que ele ia ser a favor da manutenção do veto, e aí o índice deu aquela recuperada absurda, chegou a bater aqui uma alta de 3 mil pontos. E a gente tem essa LTA, que é essa linha de tendência de alta, que pode ser respeitada, que pode ser considerada que foi respeitada nos toques mínimos aqui, das sombras dos candles. E aí pode ser respeitado amanhã também, continuando numa alta, né? Ainda mais agora que a gente tem notícia que o veto foi mantido. Então a gente pode esperar aí que o índice bata pelo menos uns 104 mil amanhã, se essa notícia for encarada como deve, como algo muito positivo para o governo, tá bom? E para o Brasil como um todo, né? Respeitando aí essa responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Beleza, galera? Então mais um vídeo de notícia para vocês. Fica de olho aí no nosso índice, nossas ações amanhã, porque deve subir. Expectativa que o dólar continue caindo também, tá? Então deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, comente, me siga nas redes sociais que estão na descrição. Um abraço, tamo junto.